Olá, eu sou o Anderson Santos, diretor comercial da Vega Monitoramento. Vim hoje falar com vocês sobre soluções de monitoramento agroclimático e socioambiental. Vou mostrar para vocês uma apresentação da Vega focada em monitoramento de safra, agroclimático e socioambiental. Então, iniciando aqui a apresentação, né, a Vega é uma empresa que foi formada em 2018 a partir de uma parceria estratégica da Imagem, né? A Vega é uma empresa que faz parte do Grupo Imagem com o objetivo de atender demandas do setor privado e público focado na questão do monitoramento agrícola, climático e socioambiental. Hoje a Vega é uma empresa parceira, Esri, né? Nós somos EPN, uma empresa que desenvolve soluções em cima da plataforma ArcGIS. Somos parceiros da Maxar, que é a distribuidora de imagem de alta resolução, né? Utilizamos dessas soluções dentro das nossas expertise de tecnologia de sensoramento remoto, inteligência artificial para a detecção de algumas informações do monitoramento. E trouxe aqui rapidamente dois outros parceiros interessantes, que são a Forte, que é uma empresa no mercado que realiza análise de crédito, junto com a Bart Digital, que é uma empresa específica em formalização de garantia, onde junto com a Vega nós criamos uma plataforma chamada Solo, focadas para atender revendas e cooperativas no agronegócio, tá? O propósito da Vega, né, é reunir todas essas competências para trazer mais clarezas aos investidores na compreensão dos verdadeiros riscos de operação do agronegócio, além de assegurar aos consumidores a sustentabilidade e origem dos produtos na cadeia do alimento do agronegócio brasileiro. Então, a Vega tem um propósito de trabalhar a questão da sustentabilidade do agronegócio brasileiro para o mercado, tanto nacional como mercado exterior. O objetivo fim da nossa estrutura é trabalhar com a rastreabilidade e a sustentabilidade da cadeia produtiva, desde a origem do produto, né, que ele passa pelos insumos, ele passa pela questão da propriedade em si, né, da produção desse insumo, da industrialização desse insumo, comercialização, toda dessa cadeia também, a questão da rastreabilidade da logística e, por fim, chegar ao consumidor final. A Vega trabalha hoje com 3 produtos, né? Começando aqui pela encomenda tecnológica, o que seria essa encomenda tecnológica? Seria o desenvolvimento, né, e parametrização de aplicações e soluções de negócios customizadas conforme os serviços e interesses dos nossos clientes. Passando aqui já para a plataforma Lyra, né? Ela é um sistema de monitoramento e rastreabilidade, então ela é uma plataforma robusta que pega várias aplicações, desde aplicações de cadastro de propriedade, que é um dos start, assim, o V0, vamos dizer assim, da que as soluções da Vega ela possa ser incorporada dentro dos nossos clientes, né, que seria trazer as informações da propriedade rural para o nosso sistema, né? Então, essa coleta pode ser a partir de um ponto, pode ser a partir de um desenho de um polígono, a partir de um imóvel do CAR, pode ser também a partir de informações do INCRA. Conseguimos importar a base de dados dos nossos clientes. Esse primeiro passo seria dos principais módulos dessa plataforma Lyra. Depois dessa plataforma Lyra, a gente trabalha soluções de aplicações de consulta de dados históricos, né? Essa plataforma Lyra possibilita você consultar dados históricos, tanto dados históricos agrícolas como dados históricos climáticos. Já um passo à frente dessa plataforma Lyra já seria uma solução de monitoramento, que é o foco da nossa apresentação aqui, onde você vai conseguir monitorar essas 3 grandes frentes e pilares que a Vega atua, que é a questão socioambiental, climática e agrícola. Essa aplicação possibilita você ter vários alertas e desses alertas você consegue tomada de decisão, agir rapidamente, ser assertivo, né, com o seu time nessa questão hoje de pandemia, pós-pandemia, como trabalhar, como ir a campo, né? Então, para você ter o seu time assertivo nas questões de soluções de tomada de decisão estratégica de qual propriedade você tem que priorizar, tá? Essa plataforma Lyra, ela está pronta,
funciona 100% em cima da plataforma do ArcGIS, né? A gente utiliza os componentes também da plataforma, tá? Então ela está integrada com toda a plataforma de solução de mobile, web e desktop da plataforma ArcGIS da Esri. A API da Vega, né? Que é, na verdade, um grande Big Data. Essa API de informações, né? Ela é formada por informações agrícolas. Nós possuímos na nossa base hoje mais de 6 anos de base de dados históricas, né, do agro. Então, essas informações são estratégicas para uma tomada de decisão, de conceder ou não um crédito, realizar ou não uma parceria estratégica, vender ou não um produto para esse produtor rural. Ele tem essa expertise, ele vem em evolução de tecnologia, ou ele passa por um momento que possa estar diminuindo produtividade e gerando um risco para o nosso cliente, tá? Então, o dado histórico do agro, né, ele é muito importante, né? A gente trabalha para apoiar a tomada de decisão, como também utilizamos desses mesmos dados para trabalhar a inteligência territorial. Nesse Big Data também a gente possui dados climáticos, né? A gente está falando aí de mais de 30 anos de dados climáticos. E o outro carro-chefe da Vega seria a nossa API socioambiental. Ela é um Big Data que consegue integrar diversas fontes de dados, onde dessas fontes de dados a gente consegue em segundos, em tempo real, a partir de uma solicitação, de uma informação demandada do sistema, do nosso cliente, à nossa plataforma, a gente consegue devolver essa informação em tempo real da questão da socioambiental, do compliance socioambiental daquele imóvel e daquela área rural. As 3 grandes vertentes de atuação da Vega são a questão ambiental, agrícola e climática, tá? Então, assim, na questão ambiental e socioambiental, a Vega possui 2 grandes produtos. Um principal produto que seria esse diagnóstico socioambiental, onde a partir de uma área, de uma propriedade, a gente consegue em tempo real trazer informações da questão qual é o status do cadastro ambiental dessa propriedade, se ela possui trabalho escravo ou não, se ela está na lista, né, suja de trabalho escravo. E aí, para isso, a gente consegue fazer isso em tempo real. A gente tem essa base de dados. Nós, só para exemplificar, né, a Vega possui esse Big Data de dados. Então, a partir de dados do cliente de uma área específica, por exemplo, fornecendo CPF e CNPJ, a Vega consegue consultar essa lista de trabalho escravo. Embargos do IBAMA, embargos estaduais, então todos os embargos do IBAMA, embargos estaduais, e você vai conseguir ver na demonstração alguns exemplos que eu vou trazer. Embargos do ICMBio, uma coisa muito interessante, a gente cruza a área demandada do nosso cliente com a área de unidade de conservação, terra indígenas, povos e comunidades tradicionais. Então, assim, todas as informações socioambiental que nós trazemos para o nosso Big Data, a gente consegue em tempo real trazer esse parecer, tá? Moratória da soja, Amazonas protege, o protocolo de grãos do Pará, tá? Áreas de preservação permanente degradadas, e também no Pará a LDI, né, que é a lista de desmatamento ilegal. Um outro serviço muito interessante na questão socioambiental seria o diagnóstico da conformidade com o Código Florestal Brasileiro. Então, nada mais é do que a gente realizar uma avaliação na declaração do produtor rural conforme as normas estabelecidas no Código Florestal Brasileiro. Então, a gente realiza um mapeamento, né, na verdade mais de em vários períodos, para poder cruzar a declaração do produtor rural com o que realmente é a realidade. E a gente devolve para o nosso cliente final alertas de inconformidades legais, como, por exemplo, desmatamento, déficit de vegetação nativa, né, déficit de reserva legal, déficit de APP, ou até mesmo alertas de inconformidade na declaração. Nós também podemos realizar, tá? E eu vou trazer esse adendo, né? A gente está fazendo isso agora na casa aproximadamente de 12 milhões de hectares de conformidade também extras legais. Nossos clientes possuem pareceres, né, e acordos que não são só ligados ao Código Florestal, são adicionais, né, acordos para você, por exemplo, só comprar ou originar grãos
a partir de áreas que não possuem desmatamento a partir de uma certa data. Então, nós também realizamos esse trabalho, tá? Estamos fazendo isso hoje aproximadamente para 12 milhões de hectares para um cliente nosso específico. Passando aqui a questão de dados climáticos, né? Nós atuamos hoje, conforme eu falei, a gente tem uma base de mais de 30 anos de dados climáticos, onde a gente, nessa base possui dados de precipitação, temperatura, umidade do ar, velocidade e direção do vento, radiação solar, balanço hídrico do solo, evapotranspiração também potencial e real, indicadores de precipitação. Então, assim, nós trabalhamos indicadores focados na questão do agronegócio. A partir desses dados de insumo, a gente gera índices de anomalia de precipitação. Um exemplo bem claro, choveu 300 milímetros no mês passado. Isso é bom ou é ruim? A gente consegue trazer essa avaliação e mostrar que para aquela área, aquele 300 milímetros foi como, né? Ele foi disperso na questão do mês ou foi um dia só. Tudo isso tem uma questão atrelada ao risco ou não, ou a produtividade, o aumento de produtividade, ou a própria falta de produtividade, a queda de produtividade daquela safra, tá? Pensando aqui já nos dados agrícolas, né? Uma coisa muito interessante que a Vega possui nesse Big Data é uma base de dados de mais de 6 anos de todas as áreas colhidas de milho e soja do todo o Brasil. Dentro dessa área separado, né, a gente tem toda a área plantada realmente e a produtividade média para milho e para soja. Ao longo desse ano, a gente deve estar inserindo algodão, cana-de-açúcar, café na nossa API de base de dados histórica. Tá? Essa base de dados histórica, ela auxilia na tomada de decisão, eu vou mostrar mais à frente. Então, a análise socioambiental que a gente faz num V0, num momento de contrato, em todo o processo da safra, todos os dias, nosso Big Data é atualizado e todas as áreas monitoradas também são atualizadas. Entrando agora um pouco na demonstração, né, para poder mostrar um pouco na parte prática do que eu estou colocando para vocês, eu queria apresentar aqui um pouco as soluções e as aplicações que a gente tá falando com vocês, tá? Aqui em tela, por exemplo, né, eu estou numa solução nossa, que você consegue fazer uma consulta, você consegue consultar um imóvel a partir de por exemplo, de um identificador do Cadastro Ambiental Rural e ele gera um parecer automático sobre esse imóvel, né? Então, a partir dessa consulta, você consegue fazer todas as informações, né? A área, você consegue fazer todas as informações do município, traz informações do produtor, nesse caso aqui, porque a solicitação foi inserida com os dados do produtor rural, mas na verdade o que é mais interessante aqui é você trazer as informações de áreas embargadas do IBAMA, se tem um processo nas SEMAS do Pará, terra indígena. Então é feito um cruzamento com a nossa base de dados, com o nosso Big Data, nossa API socioambiental, e devolve um parecer, e esse relatório pode ser feito um download, né? Aqui você tem a recomendação, né? O dia que foi feita a primeira consulta e qual foi feita a recomendação, como também nessa solução você consegue acessar um parecer aqui, como também você consegue nessa solução verificar aqui uma das consultas onde houve uma inconformidade encontrada, né? Nesse caso aqui houve um PRODES, então a gente traz todas as informações desse PRODES, desse desmatamento detectado pelo INPE, e aqui você consegue ter acesso à fonte de dados. Nessa solução específica de um cliente estratégico nosso, ele consegue até enviar documentos para poder passar por uma análise técnica, uma análise jurídica nesse caso, e daí a avaliação de recomendação ou não de compras do grão dessa propriedade, ela ser mais embasada tecnicamente, tá? Então, esse é um exemplo muito prático aqui da consulta socioambiental. Entrando aqui agora numa aplicação de monitoramento, né? Esse é um exemplo de uma aplicação de monitoramento que nós trabalhamos com a plataforma do ArcGIS, onde você tem um dashboard, na verdade, né? Com todas as informações de área monitorada, quantas que já foram colhidas, não colhidas, todos esses indicadores, eles podem ser facilmente parametrizados conforme a necessidade de cada cliente, né? Nesse caso aqui, a gente tem todos os alertas aqui no canto direito, mas eu vou trabalhar fortemente aqui em alguns exemplos para a gente poder olhar, por exemplo, vou pegar essa área monitorada aqui que eu trouxe como exemplo número 1, né?
essa área monitorada, ela tem uma área de 75 hectares, então foi identificada 75 hectares, a cultura informada era soja, então no monitoramento foi detectado soja, a produtividade também de 52 sacas, tá? Então a gente traz isso aqui no monitoramento, né? Você consegue também ter informações de chuva e temperatura e previsão dos próximos 15 dias, como foi o comportamento dessa área, né, na questão climática. Você, a cada, se eu não me engano, 15 a 10 dias, acho que são 10 dias, você consegue ter as informações de produtividade também. A Vega traz as informações de produtividade durante a safra. E aqui você consegue ver também aqui o índice de vegetação, né? Qual foi o comportamento dessa cultura. Então, caso essa propriedade, por exemplo, não tivesse plantado a área, já seria emitido um alerta. Ou tivesse plantado metade da área, ou outra cultura. Então, essa é uma atividade de monitoramento muito importante, que a gente está falando aqui de dados agrícolas, dados climáticos. Nessa mesma área, você também consegue, antes de fazer algum contrato, né, verificar se essa área, qual é a produção dessa área, esse produtor rural, ele planta nos últimos anos? E se sim, qual é a área de média de plantio dele? Qual é a produtividade dele nos últimos 5 anos? Isso é muito interessante, você trabalhar com essa questão de produtividade histórica e você ter um basamento, né, uma informação que possa você tomar uma decisão se ele é risco ou não para o seu negócio. E também a gente traz informações climáticas, de chuva e temperatura histórica para apoiar vocês na tomada de decisão. Aqui também tem, sobre essa mesma área, né, toda a informação socioambiental, similar à outra aplicação que eu apresentei para vocês, mas por exemplo, nesse caso específico, esse cliente está 100% atendendo os requisitos socioambiental. Vou pegar aqui um exemplo só para mostrar uma área que a gente está monitorando, e que essa área, na questão socioambiental, possui, por exemplo, embargos do IBAMA. Tá? Então a gente traz aqui todas as informações técnicas, né, do processo, a área embargada, né, a fonte do dado, moratória da soja, PRODES, então todos os anos o PRODES. A nossa API está preparada, então, para trazer essa inteligência, vamos se dizer, da questão agrícola, climática e socioambiental, para dados históricos, monitoramento e uma consulta em tempo real da questão socioambiental. Com toda essa solução, essa demonstração rápida aqui, que eu estou apresentando para vocês, a gente também consegue trabalhar uma ferramenta de inteligência. Né? Então, por exemplo, essa aqui é uma ferramenta de inteligência onde eu consigo, vou digitar aqui, por exemplo, Sinop lá no Mato Grosso, né? Aí ele já me traz quantos imóveis rurais tem no Mato Grosso. Eu consigo estar aqui ligando as informações de cultura de soja real, que a Vega mapeia ano a ano, safra a safra, tanto de soja como de milho. A gente traz as informações do próprio CAR, tá? Então, todas essas informações... para vocês que são usuários da plataforma do ArcGIS, isso pode estar integrado, facilmente consumido dentro das soluções técnicas de vocês, tá? Tanto no mobile, no web e no desktop. Aqui, por exemplo, eu consigo navegar aqui por algumas áreas, né? E selecionar um imóvel, pedir para realizar uma análise socioambiental sobre esse imóvel. Então, esse imóvel que eu acabei de consultar aqui, por exemplo, ele tem uma área embargada, ele tem um alerta de PRODES, esse é um ponto de atenção. Um outro exemplo que a gente, com essa inteligência, né, que a gente consegue trabalhar, é fazer filtros, né? Eu quero pegar culturas, né, propriedades que trabalharam com soja, que tiveram um imóvel, por exemplo, de 100 a 1.000 hectares, né, que tiveram produtividade de 40 a 60 sacas por hectare. E aí de 1.883, como vocês estão vendo, eu aplico esse filtro, eu chego em 526 imóveis. Desses imóveis eu consigo estar selecionando esses imóveis, fazendo uma ação comercial, uma ação de contato, né, uma consulta ou uma verificação se ele é o meu cliente ou não. Essa solução integrada com os dados de vocês, clientes, é possível a gente trabalhar qual é o market share real da sua empresa nesse mercado. Qual é a área potencial de soja produtiva no município de Sinop
e quanto que vocês têm de market share nesse município. Uma outra informação muito interessante seria chegar na questão do imóvel. Eu tenho aqui um produtor rural, ele tem uma área plantada de 300 hectares e eu comercializo 150 hectares, os meus produtos para 150 hectares. Quer dizer que eu tenho um customer share com ele de 50%. Isso quer dizer que, em vez de a gente estar falando de área de expansão, eu poderia estar entrando em penetração, como penetrar melhor e ter meu cliente 100% comigo na próxima safra. Então, esse tipo de informação, de inteligência, tanto comercial, estratégica, territorial, de expansão, toda a nossa base de dados a gente consegue trabalhar e trazer isso para vocês muito fácil, com uma usabilidade integrada à plataforma. Isso é a nossa expertise, tá ok? Acredito que o meu tempo está se esgotando. Seria essa a nossa apresentação nesse primeiro momento. A gente está aqui, os meus contatos, fico à disposição para estar fazendo reuniões, apresentações, dando detalhes para vocês, dúvidas, porque realmente o prazo aqui é curto, mas acredito que a expertise da Vega no conhecimento do monitoramento, da questão de olhar a propriedade com as informações climáticas, socioambiental e agrícola, torna a Vega uma empresa única no Brasil com essa finalidade. Aí estamos aqui à disposição para trabalhar com vocês. Um grande abraço, boa tarde aí.